Em Sociedade com o Espírito, David Pong-Cho, parte 7. O Conselho de Deus. Durante nossa jornada pela vida, recebemos inúmeros conselhos, admoestações e ensino. Lembramos-nos de nossa infância, dos bons conselhos que nos davam nossos pais. Os conselhos de nossos amigos também foram benéficos para o desenvolvimento de nossa vida. As admoestações sábias de nossos amigos e vizinhos também nos serviram de grande ajuda. Embora os conselhos e as palavras de sabedoria se baseassem numa preocupação genuína pelo nosso bem, foram, entretanto, muito limitados. O Deus que criou os céus e a terra e que nos ama tanto que enviou o seu Filho para morrer numa cruz a fim de nos salvar, continua demonstrando o seu amor mediante seu conselho. O conselho de Deus flui de sua sabedoria infinita e revelação eterna da vida na palavra que nos foi dada. O conselho de Deus nas Escrituras é uma luminária, um facho de luz que revela a direção de Deus a todos os crentes, tanto no que diz respeito à vida eterna, como a vida de todos os dias. Por esta razão, importa conhecer o conselho de Deus e viver de acordo com sua vontade. Dessa maneira, poderemos glorificar a Deus mediante uma vida cristã próspera. As pessoas que não recebem o conselho de Deus vivem na incerteza e confusão e, finalmente, suas vidas acabam na miséria. Um sacrifício vivo. Por intermédio do apóstolo Paulo, Deus nos aconselha em Romanos 12, no verso 1, a que apresentemos nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é nosso culto racional. No Antigo Testamento, os sacrifícios implicavam na morte de animais, no derramamento de sangue, em colocar sangue sobre o altar de Deus e na extinção pelo fogo. Mas aqui, Deus nos exorta a que apresentemos o nosso corpo como um sacrifício vivo. Isso significa que o Senhor nos exorta a dedicar nosso corpo completamente a Deus. Por que Deus exige que apresentemos nosso corpo como um sacrifício vivo? Desde a queda de Adão, o corpo do homem tem sido um centro de corrupção, capaz de reter todo tipo de desejos corruptos, uma fortaleza de incredulidade que se rebela contra Deus, um veículo para todo tipo de pecado, um caminho que o inimigo atravessou com grande imaginação para cometer todo tipo de pecado concebível, a menos que sejamos salvos e façamos todo o possível para praticar a santidade, estamos destinados à ruína total, a sermos condenados por toda a eternidade. Sendo o nosso estado miserável, Deus nos exorta a que apresentemos nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Se o crente, depois de aceitar a Cristo como Salvador e Senhor, resolve não se entregar a Deus em sacrifício vivo, continua cativo por todos os pecados da carne. Continua vivendo em busca de prazer pecaminoso, cobiçando o mundo, como está descrito em 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 22, com todo acerto. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Embora tenhamos nascido de novo, se formos arrastados pelos desejos da carne, pela cobiça dos olhos e pela vanglória da vida, ainda pertencemos ao nosso corpo pecaminoso. Mas pelo fato de Jesus Cristo haver derramado seu sangue na cruz e morrido como nosso sacrifício, já não precisamos ser escravos do pecado. Por isso devemos desfazer-nos dos costumes antigos da vida pecaminosa. Nós
não fomos pregados na cruz. Não morremos por nossa própria causa. No entanto, morremos juntamente com Cristo quando Ele morreu em nosso lugar. Por isso, se em oração buscarmos com toda a sinceridade a ajuda do Senhor, o poder do Espírito Santo vivificará nossa consciência para que nasça em nosso homem interior a força de vontade e a determinação. Só então poderemos desfazer-nos de nossos hábitos pecaminosos, de que estamos revestidos, e viver ousadamente no poder do Espírito Santo. Daí em diante, podemos exercer nossa força de vontade e caminhar retamente. Muitas e muitas pessoas se julgam livres quando realmente são escravas. Vivem escravizadas pelo álcool, pela nicotina, pelo adultério, pela fornicação, pelos jogos de azar, pelas drogas, pela autojustificação, pelo orgulho e torpeza. No entanto, embora estejam nesse estado de escravidão, erguem a cabeça e fazem de conta que estão verdadeiramente livres. O salmista se refere a tais pessoas: aquele que está entronizado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Salmo capítulo 2, verso 4. Se você faz parte dessa categoria de pessoas, precisa ser liberto. Para você libertar-se da escravidão do pecado, tem que aceitar a Jesus Cristo. Só então as correntes do pecado serão rompidas. Você chegará a ser um homem ou uma mulher livre por toda a eternidade. Se você não for a Jesus Cristo arrependido de seus pecados, em plena fé nele, você não poderá experimentar a verdadeira liberdade. Nenhum ser humano pode subjugar seus apetites carnais por sua própria força de vontade. Só quando se entrega a Jesus Cristo e o recebe em sua vida, pode o crente gozar da ajuda do Espírito Santo para controlar seus desejos carnais. Só assim consegue ele atingir a santidade e glorificar a Deus mediante uma vida santa. Deus deseja um sacrifício de cheiro suave. Para oferecer-lhe um sacrifício de cheiro suave, temos de ter certeza de que o velho homem foi crucificado, sepultado e ressuscitado com Cristo. Só então podemos louvar e adorar a Deus de verdade, e nosso culto e louvor chegam a ser um sacrifício de cheiro suave. Passamos a ser uma oferta aceitável perante Deus. Somos filhos de Deus, por isso precisamos fazer morrer os desejos pecaminosos da carne. Ao contemplar a cruz de Cristo, podemos chegar a ser um sacrifício vivo a cada dia. O culto das pessoas que não crucificaram seus desejos pecaminosos, mas continuam praticando os antigos costumes pecaminosos, não podem ser um verdadeiro culto. Pode seguir um modelo de culto, mas não é algo aceitável perante Deus. Muitos cristãos assistem aos cultos e seguem o ritual de oração. Senhor, Senhor, mas só de lábios, pois ainda vivem governados pelos desejos pecaminosos da carne. São hipócritas e devotos fanáticos. Como há crentes que não se consagram totalmente a Cristo, a sociedade em geral acusa todos os crentes de serem assim. Desde que tenhamos aceitado a Cristo e nascido de novo, temos que viver em lealdade a Deus, vivendo segundo o seu conselho, contido em sua palavra. Temos que oferecer nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Muitos crentes confessam: não importa quanto me esforço, nem quanto me proponho a fazer, o fato é que não consigo viver uma vida reta. Não posso vencer as tentações da carne. Assim é na verdade.
Não podemos mesmo, mediante os nossos esforços e nossas habilidades humanas, não podemos vencer os desejos pecaminosos da carne. O apóstolo Paulo também confessou: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, versículo 24. Para vencer os desejos da carne, temos que revestir-nos de Jesus Cristo diariamente e a cada momento. Quando nos ajoelhamos diante dele com toda a humildade e buscamos sua ajuda, o Espírito nos dá o poder necessário para vencer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nosso próprio esforço é inútil, mas o poder de Deus é grande, capacita-nos e dá-nos uma poderosa força de vontade e habilitação divina. Sem a poderosa força de vontade outorgada pelo Espírito Santo, o crente não pode fugir das fortes correntes do mundo. Se você crê apenas no Deus que liberta a sua alma do inferno, isso não vai bastar. Os filhos de Deus devem crer no Deus que lhe dá poder e autoridade para lutar contra o pecado, de modo que não temam nenhum ataque do mal, mas, ao contrário, que estejam convictos de que vencerão e glorificarão a Deus em suas lutas diárias. Rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o primeiro conselho de nosso Deus. Mas quantos crentes oferecem em sacrifício? Muitos crentes oferecem a Deus um culto imperfeito, até mesmo corrupto. Temos que oferecer nosso corpo como um vaso limpo que vive na justiça de Deus. Na Coreia, nos vangloriamos de haver 10 milhões de cristãos, mas quanto desses cristãos cumprem a responsabilidade de ser luz e sal do mundo? Porque a profunda corrupção e confusão de nossa sociedade vai piorando cada vez mais, ao mesmo tempo em que nos gloriamos de ter um grande número de cristãos. Por quê? Porque nós, os crentes, não oferecemos nosso corpo em sacrifício vivo a Deus. Um número grande de pessoas professa a religião, mas não produz os frutos da justiça em seu viver diário. Os assim chamados crentes, entre aspas, cometem tal quantidade de fraudes e de maldade que nos envergonhamos. É necessário que todos nós nos arrependamos com sinceridade. Devemos levar a sério a responsabilidade de atender ao conselho de Deus, de apresentar nosso corpo em sacrifício vivo. Então, a cada dia faremos morrer nosso corpo na cruz. Se pecamos, devemos arrepender-nos e buscar de novo o poder de Deus para podermos resistir ao maligno. Só assim os crentes poderão ser luz de Jesus Cristo nesse mundo. Não nos conformeis com este mundo. Deus nos admoesta: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque nos roga o Senhor que não nos conformemos com este mundo, porque esse mundo pertence ao maligno, entre aspas. Depois que Adão e Eva deram as costas a Deus, o diabo se converteu na personagem dominante deste mundo e, conforme suas provações, a humanidade começou a viver uma vida centralizada no ser humano em vez de em Deus. Apesar de o ser humano jactar-se de sua existência e sua civilização, Deus abomina a ideologia centralizada no homem, visto que o humanismo pertence ao diabo. Satanás chegou a ter a ousadia de tentar a Jesus no deserto, dizendo-lhe: tudo isso te darei
se prostrado me adorares. Mateus 4:9. No princípio, Deus deu a Adão e Eva domínio e autoridade sobre a terra, mas, ao cair, entregaram esse poder a Satanás e desde então a maldade vem aumentando no mundo. Por isso, não devemos conformarmos com este mundo. Não devemos conformarmos com um reino humanista. De modo resoluto, devemos voltar-nos para Deus e caminhar no princípio primordial da vida em Cristo. De modo resoluto, devemos abandonar o secularismo ateu e nos desfazermos da mínima tendência para o mundo. Vivemos num mundo cheio de maldade, por isso precisamos renovar nosso coração e nossa mente. Para renovar nosso coração, temos que estudar a palavra de Deus. Em vez de seguir os princípios humanistas deste mundo, temos de ter certeza sobre o que nos diz a palavra de Deus acerca desses assuntos e viver conforme a palavra. Para vivermos separados do mundo ateu e secularismo de hoje, temos que temer a Deus e cumprir plenamente sua vontade em todos os aspectos da vida. Os crentes devem aprender essa verdade aos pés da cruz em oração. Os crentes devem saber que foram feitos justiça porque seus pecados foram perdoados no Calvário. Precisamos saber que foram reconciliados com Deus por meio da morte de Jesus Cristo na cruz. Tem que saber que a maldição foi quebrada e removida quando o próprio Cristo se fez maldição em nosso lugar. Tem que lembrar-se de que estão em Cristo, que venceu o poder da morte e que agora, porque Ele vive, também podem viver vitoriosamente todos os dias. Quando os crentes descansam nessa verdade, são transformados, desfrutam da paz que Cristo oferece e vivem pela fé. Quanto maior o conhecimento do reino de Deus adquirimos e retermos, mais profundamente é renovado o nosso coração. Para que nossa fé na graça de Jesus Cristo se fortaleça, devemos estudar constantemente as Escrituras e meditar nessas verdades dia e noite, e a seguir pô-las em prática na nossa vida cotidiana. Vivendo e praticando essas verdades, somos transformados e vivemos segundo uma fé ativa. Alguns seguidores de Cristo obedecem à vontade de Deus só quando podem tirar disso algum proveito pessoal. Retrocedem de imediato quando a vontade de Deus parece contradizer seus próprios pontos de vista com respeito ao lucro pessoal. Tais pessoas, na verdade, são egoístas e nunca foram homens e mulheres de fé. Nossa atitude cristã deve ser, ainda que essa decisão me ocasione uma perca de um lucro pessoal, se é o conselho de Deus para mim, decido obedecer ao conselho de Deus. Ao viver em harmonia com a palavra de Deus, somos guiados facilmente pelo Espírito Santo. Se alguém pouco importa a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não poderá receber a direção do Espírito Santo. Se a pessoa deseja verdadeiramente caminhar com o Espírito Santo, precisa viver na integridade e na alegria, discernindo bem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e em seguida executá-la em sua vida. A vida é incerta, o mundo está imerso em grande confusão e o futuro lhe é completamente obscuro. Quem pode conhecer o seu futuro com exatidão? Quem pode acalmar as tempestades de sua vida? Nada neste mundo é eterno nem digno de confiança. Nesse torvelinho de trevas e caos que nos rodeiam, se verdadeiramente queremos uma vida boa e pacífica, não podemos seguir as tendências do mundo, mas diariamente contemplar a cruz do Calvário,
com a ajuda do Espírito Santo e renovar nosso coração e mente com a graça de Deus, obedecendo à sua vontade. Deus quer que vivamos e sigamos sua vontade durante toda a nossa vida, conforme a medida da fé. Deus nos aconselha a que vivamos de acordo com o dom que nos concedeu a cada um de nós, conforme a medida da fé dada, conforme a medida de fé dada proporcionalmente por Deus. Deus dá a cada crente uma medida de fé. Ele não tem filhos indesejáveis. Ele ama a todos nós, visto que o Pai Celeste ama a cada um de nós. Deu a cada um de seus filhos uma medida de fé para ser usada em seu reino. Alguns receberam o dom da profecia, que proclamam as boas novas de Deus para o seu povo. A vida de quem recebe esse dom deve ser dedicada a guiar as pessoas para longe do pecado, levando-as ao regaço de Deus. Esse crente deve ensinar as pessoas a justiça de Deus. Deus nos admoesta a que usemos nosso dom conforme a medida de nossa fé. Alguns receberam o dom do serviço e devem servir com fidelidade. Fixe sempre os olhos em Deus, em vez de permitir que os comentários perversos de outras pessoas, com reverência ao seu dom de serviço, lhe perturbe a paz. Quer seu trabalho obtenha reconhecimento, quer não, você deve trabalhar conforme a medida de sua fé. Deus o reconhecerá e recompensará de acordo com o seu trabalho. Alguns crentes recebem o dom da exortação. São crentes que sabem animar os que se sentem desesperados. Os crentes dotados com esse dom são os que visitam os que tropeçaram, talvez, em sua caminhada nesta vida. Visitam os crentes que passam por provações, ora por eles e os confortam. Expõe a palavra de Deus para quem sofre, de modo que possam arrepender-se, sendo fortalecidos e confortados. Se você sente a urgência de animar os crentes caídos, desanimados e deseja ajudá-lo de modo de que de novo possam permanecer firme, você tem o dom da exortação. Há muitos entre os diáconos e presbíteros com esse dom na igreja. Se você sabe que recebeu esse dom, com toda a sinceridade, você deve pô-lo em prática, na medida de fé que possui. Se desprezamos alguém em necessidade, sabemos que temos as palavras consoladoras de Deus. Somos como aquele servo que foi repreendido pelo seu Senhor por haver enterrado seu talento. Outros crentes recebem o dom de socorrer os necessitados. Estão sempre ocupados em procurar os que precisam ajudar, sentem um desejo ardente de oferecer alguma coisa aos famintos, aos esquecidos, aos necessitados. Essas pessoas devem praticar seu dom com sinceridade e Deus as abençoará grandemente. Quando nós na Coreia sofremos as consequências da guerra, fomos socorridos generosamente por entidades estrangeiras que enviaram toneladas de alimento. Agora chegou a nossa vez de ajudar os necessitados na grande comunidade de nosso mundo. É minha oração que mais e mais crentes coreanos recebam o dom de socorrer os necessitados, de modos que sejam úteis no reino de Deus. Os outros crentes recebem o dom da administração. Têm qualidades de liderança, sabem administrar e organizar bem. Esses também devem pôr em prática seu dom com sinceridade e diligência segundo a medida de fé que receberam. Graças à lealdade dessas pessoas, vai se expandindo o reino de Deus.
Alguns recebem o dom de mostrar compaixão. Um coração ferido só pode ser curado por um crente que lhe administre misericórdia. Os crentes que possuem esse dom visitam e consolam seus irmãos feridos. Quando trabalhamos segundo o nosso dom, devemos fazê-lo voluntariamente, sem esperar remuneração da parte de quem é beneficiado. Devemos exercer nosso dom para a glória de Deus, com motivos puros e de coração alegre. O Pai Celestial nos deu dons conforme a medida dele próprio. Como filhos de Deus, devemos perguntar-nos: que dom recebi de Deus? Em seguida, devemos ministrar uns aos outros, de acordo com esse dom. Se dissermos que é suficiente assistirmos os cultos com regularidade, devemos então perguntar-nos que valor atribuímos à obra de Deus. Uma atitude diferente é apenas a rejeição da vontade de Deus e do nosso lugar no ministério, que coube a nós no corpo de Cristo. Deus estende o seu reino por meio de seus filhos. Que dom tem você? Você o enterrou no túmulo do egoísmo? Para a glória de Deus, descubra seu dom. Use-o, pratique-o, e você se desenvolverá como um filho de Deus obediente. O propósito no conselho de Deus é assegurar você, como crente, os benefícios de uma vida abundante. Devemos receber o conselho de Deus pela fé, viver retamente e glorificar seu nome por meio de nossa maturidade. Deus quer que cada crente seja um sacrifício vivo, santo e agradável.